Olá, sejam bem-vindos ao canal Sonhos do Tempo do Fim. Eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu comentei em um dos últimos vídeos, que foi um sonho em que a China era invadida pelo... Não, ao contrário, o Brasil era invadido pela China. Esse sonho eu não anotei nem marquei ele, e já faz um tempo que eu tenho, mas ele foi tão real que eu lembro de detalhes, o que é bem raro porque minha memória não é muito boa, como eu já comentei em alguns vídeos e acho que vocês já perceberam também. Então esse sonho provavelmente ele é ou do final de 2015 ou começo de 2016, porque eu voltei para Jesus em setembro de 2015. Então é depois desse período que eu tive esse sonho. E em 2016 teve uma época que eu comecei a anotar. Então é desse período. Vou começar a contar o sonho. Eu estava do lado de uma rodovia. Essa margem dessa rodovia era cheia de árvores, cheia de mata, e eu estava escondida. E nas ruas dessa rodovia, na verdade nessa rodovia, eu via vários tanques de guerra e vários soldados do exército chinês. E eu sabia que era aqui no Brasil que isso estava acontecendo. Então eu esperava eles passarem, sumirem no horizonte e continuava caminhando. Eu estava sozinha, estava apenas com uma mochila. Eu lembro que no sonho eu pensava na minha mãe e na minha irmã e eu não sabia o que tinha acontecido com elas. Eu estava indo para uma igreja escondida. Eu sabia que estava tendo uma perseguição contra cristãos e eu sabia que as igrejas que existiam, elas estavam se escondendo do governo chinês, que já tinha tomado conta do Brasil. Então eu chegava até um estabelecimento comercial grande que parecia abandonado e eu batia na porta, eu não sei como, mas eu consegui entrar, porque com certeza para você entrar num lugar desses deveria ser bem difícil, né? Pelo receio das pessoas receberem quem não conhece, de ser um espião do governo, alguém que poderia delatar, enfim, eu não sei como, mas eu conseguia entrar nessa comunidade. Eles estavam na parte subterrânea desse prédio. E eram várias pessoas de várias faixas etárias, e era como se realmente fosse uma família. Havia divisão de tarefas, então um grupo ficava responsável pelas refeições, outro pela limpeza, outro pela segurança do líder, outro pelas crianças, enfim, tinham grupos para várias coisas. E era como se fosse realmente uma família, né? O líder dessa comunidade é uma pessoa que está viva, que é conhecida, ela no meio brasileiro. Ele foi um bispo de uma igreja que eu frequentei por um tempo, que eu fui membro por um tempo. Ele rompeu com essa igreja e depois ele fundou uma denominação própria. E eu já fui visitar essa denominação. Eu também não faço mais parte dessa primeira igreja. E ele tem uma banda famosa no mundo gospel. E para quem conhece mais de música já vai saber de quem se trata, já vai, né, pegar a charada. Mas eu não vou dar nomes, ok? Porque também não é muito importante, né? Enfim, eu creio que não seja. Então, conforme o tempo ia passando nesse local, as pessoas iam morrendo por vários motivos, ou doença, ou tinham que sair por algum motivo, enfim. As pessoas acabavam diminuindo. E elas eram mortas. Eu tinha essa consciência de que o grupo estava diminuindo por causa de morte. O governo ele sabia da nossa existência, ele estava nos espionando, ele estava de olho em nós, a gente sabia disso. E ele tentou pelo menos uma vez no sonho, uma ou duas, entrar naquele local. E a gente tinha pessoas que faziam segurança do líder, como eu já tinha falado anteriormente, desculpa. E eu estava responsável, no início, responsável por cuidar das crianças. Só que no final do sonho eu fui realocada para cuidar da segurança pessoal desse líder.
e eu acabei atingida por algum tipo de arma e acabei morrendo. E esse foi o fim do sonho. Para quem não acredita que a China possa fazer isso no Brasil, eu só quero lembrar algumas coisinhas. Primeiro que nós estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. A gente só não sabe como é que vai começar, mas praticamente tudo já está no jeito, né? Esse conflito entre Estados Unidos e Coreia do Norte, e a Rússia e a China meio que do lado da Coreia do Norte, enfim. As coisas já estão meio que preparadas. Primeiro, né? Quando existe uma guerra, é comum países invadirem outros para ganhar território, para se apossarem das, das riquezas daquele país, né? Enfim, isso é normal. A segunda questão é que nós já fazemos parte de um bloco econômico em que a China está, que é o BRICS, que é formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e por outro país que eu sempre esqueço, que é o S do BRICS. Nós já fazemos parte, entendeu? Então nós já temos relações fortes com a China. E a China, por algumas coisas que eu andei lendo, ela tem comprado empresas e ações de grandes empresas em países como o Brasil e Estados Unidos. A gente sabe que a China, ela é a segunda potência mundial nesse momento. Ela está lutando, fazendo de tudo para ser a primeira, né? O primeiro país mais poderoso do mundo é ainda os Estados Unidos, e que Deus o conserve assim por um bom tempo. Mas a China anda correndo, né, atrás disso, e nós sabemos que a China é comunista. E, enfim, então, assim, eu creio que existe, sim, um projeto todo da China querendo conquistar poder em outros países e alargar, né, os seus territórios, porque, enfim, não, enfim, eu creio que isso, né, faz parte dos planos da China. Eu tenho essa desconfiança. Mas o que nós devemos fazer? Orar. Orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se isso tiver que acontecer, vai acontecer e ponto. Agora, a questão é que nós temos que ficar apegados com Deus para que, independente de a gente passar por perseguição ou não, a gente permaneça firme até o final. Porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Quem sabe somente é o Senhor Deus. Os homens não sabem o que vai acontecer, o cronograma. Se alguém falar que sabe, é mentira. A gente, pessoas, por exemplo, como eu, que tem recebido sonhos de Deus, a gente acha algumas coisas que Deus mostra, mas a gente não pode ter certeza de nada. Então, esses sonhos não são para assustar, como alguns têm falado, não são para... E assim, ninguém tem sonho ruim porque quer. Eu, se pudesse, sonharia com Jesus toda noite, sonharia com o céu, sonharia com o milênio, sonharia com anjos. Eu não sonharia com guerra e com violência e com essas coisas. Ninguém sonha coisas ruins porque quer. Mas Deus, eu creio que me dá esses sonhos para eu falar a respeito disso com outras pessoas. Porque muitas pessoas voltam para Jesus através de sonhos assim. E eu fui uma dessas que voltei para Jesus depois de começar a ver sonhos de revelações que Deus deu para servos dele. É isso.